Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira semana de psicologia da FICER. Eu sou Magali Viegas, professora, psicóloga, mestre e doutora em saúde pública. Atualmente, eu estou como coordenadora do curso de psicologia da FICER. E antes da gente iniciar com as nossas temáticas, eu vou chamar a Gabriela, que é a coordenadora do marketing da nossa instituição, para ela poder apresentar um pouquinho a FICER, que é a Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife, para vocês, tá certo? E daqui a pouco a gente tem os nossos palestrantes. Boa noite a todos. Prometo que serei breve. Quero desejar a todos um excelente evento. Estamos muito felizes com a realização da primeira semana de psicologia da FIC. Afinal, o curso de psicologia é um curso novo que a FIC passou a ofertar, né, para os seus estudantes. E, assim, para a gente é um motivo de muito orgulho, porque é um curso que a gente sempre teve vontade de trazer para a nossa instituição, sempre um curso muito procurado, e a gente está muito feliz com essa conquista. Inclusive, Magali pode falar um pouco melhor depois, mas assim, a gente teve uma excelente avaliação do MEC, e assim, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a gente vai ofertar um curso de qualidade. E aí eu queria falar para vocês rapidamente sobre a FIC. Como a Magali já apresentou, eu sou Gabriela Ribeiro, sou coordenadora de marketing da instituição. Nós somos a antiga Faculdade Marista, para quem não conhece a FIC, né? Ficávamos lá em Apipucos, mudamos há alguns anos, né? Mas nada muito distante não, coisa recente, né? Para Caxangá. Ficamos ali próximo do Hospital Barão do Lucena. E a gente fazemos parte de um grupo católico, né, que é o grupo UBEC, União Brasileira de Educação Católica. E a gente tem uma preocupação muito grande com qualidade de ensino. Então, assim, vocês terem ideia, faz parte do grupo também a Universidade Católica de Brasília, a Unicatólica lá do Tocantins, a Unileste lá em Minas, e nós somos, né, mais uma instituição de ensino superior do grupo UBEC que busca ofertar qualidade de ensino e educação humanizada. A gente traz também uma proposta inovadora. Eu queria passar para vocês aqui já um vídeo mostrando um pouco da infraestrutura da FIC. A gente sabe que nesse momento de pandemia a gente teve que se readaptar, e a FIC foi muito rápida nisso também, porque a gente já tem o uso de metodologia ativa na nossa instituição, já utilizamos as plataformas online, que a gente está fazendo uso agora, já utilizávamos mesmo antes da pandemia, então o processo de migração, né, para a aula online, ele foi quase que de imediato, e foi uma adaptação muito tranquila, tanto por parte dos professores quanto dos nossos estudantes. Então, o que eu quero falar para vocês, assim, que a nossa instituição é uma instituição que, apesar de ser nova, pelo nome, porque é um nome que para muitos ainda não é familiar, é uma instituição que já tem 18 anos de história. É uma instituição que faz parte de um grupo muito sólido, que é o Grupo BEC, um grupo muito comprometido com qualidade de ensino, muito preocupado com a entrega que ele vai fazer dos profissionais que vão para o mercado de trabalho, né? Então, não tenham dúvida de que no curso de psicologia não vai ser como a gente já tem feito nos cursos de direito, né, e nos outros cursos tradicionais da nossa instituição. Né? Eu vou exibir para vocês agora rapidamente um vídeo de apresentação da FIC, e aí na sequência a Magali fica à vontade aí para conduzir. Tá? Eu agradeço a todos e desejo um excelente evento. Aproveita e leia um pouco do livro. Eu gostei para ler, né? Entendi porque você queria o livro. Mas eu não vou deixar de falar. Anderson, teu áudio tá ok. Você conhece a FIC? Então vem comigo. Vou te mostrar um pouquinho da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife. Localizado na Avenida Caxangá e Putinga, a FIC oferece acesso fácil para seus estudantes. Olha só essa biblioteca. São mais de 22 mil títulos disponíveis, além de uma biblioteca virtual com acervo de 11 mil títulos.
A FICER está sempre focada nos seus estudantes. Aqui o conhecimento ganha mais liberdade. Este é um dos laboratórios de informática, onde aplicamos metodologias ativas de ensino. Aqui o nosso estudante se torna protagonista no processo de aprendizagem. Aqui no laboratório de microbiologia, a teoria é colocada em prática. São realizados e analisados diversos experimentos. O laboratório de anatomia não fica para trás. São experimentos de deixar o cabelo em pé. Que tal ver seu projeto se tornando realidade? Aqui os alunos encontram um ótimo cenário para inovar. A FICER se destaca por oferecer cursos de alta qualidade, formando profissionais com excelentes capacidades técnicas, empreendedoras e inovadoras. Bom, nosso passeio pela FICER termina por aqui. Mas se você gostou tanto quanto eu, já sabe, a FICER é para você. Venha para a FICER, vestibular e matrículas abertas. Acesse ficer.católica.edu.br e inscreva-se. E aí, obrigada, Gabi. Gabi para os íntimos, Gabriela. Muito obrigada, querida, por apresentar essa faculdade linda, não só na estrutura, mas uma faculdade extremamente humana, familiar. Como eu disse a vocês, eu sou suspeita, né, para falar, mas quem quiser está convidado a nos visitar. Quem estiver longe, né, eu vi muita gente, São Paulo, Rio, Minas Gerais, tiver um dia por aqui, pode ir lá conhecer a nossa instituição, certo? Então, né, e agora é com muito prazer que eu chamo o Elcio, que é o conselheiro do CRP. Ele vai falar um pouco sobre o CRP de Pernambuco e qual a importância para os profissionais de psicologia e para a sociedade em geral, né? Então, seja muito bem-vindo, Elcio, e se apresente melhor, pode ficar bem à vontade, viu? Obrigada mais uma vez. Ok, vamos lá. Boa noite a todas as pessoas presentes. É com alegria que eu venho, né, representar o CRP aqui. Quero parabenizar a instituição, né, a FIC, pela iniciativa, né, por esse evento. A gente precisa permanecer, né, construindo ainda espaços de debate, de diálogo, para fortalecer a psicologia. E o tema super pertinente, né, atual. Vamos trazer um pouco vou me apresentar um pouco mais, né? Eu sou psicólogo, tenho 10 anos de formado agora, fiz começo do ano. E aí tive uma trajetória nas políticas públicas, primeiramente dentro da assistência social, né? Trabalhei em um CRAS, depois eu fiz residência em saúde da família. Depois da residência em saúde da família, eu vim trabalhar na gestão de uma política pública, aqui, uma política de saúde
da cidade do Recife, na política de práticas integrativas e complementares em saúde. Então, eu passei 4 anos coordenando a política e agora eu saio da coordenação e venho atuar numa unidade de saúde, né, que trabalha com práticas integrativas e complementares, e, paralelo, também faço consultório, também atuo como psicólogo clínico, que aí se consolidou mesmo essa atividade clínica em 2018, início de 2019, que foi justamente coincidido com um ano em que eu me envolvo um pouco mais com o CRP, né, com uma discussão política. Eu já tinha participado de um... Não sei se todas as pessoas compreendem também esse processo de construção, né, dos conselhos, né, do sistema Conselho de Psicologia, né? Tem um Conselho Federal de Psicologia e alguns estados têm conselhos regionais, que são a representação desse conselho e que a gente faz a inscrição profissional nos conselhos regionais, né? E aí passa por toda uma regulamentação e a orientação da categoria através do conselho, dos conselhos regionais mais diretamente, e o Conselho Federal é quem, de alguma forma, orienta e norteia a prática da psicologia. Mas a prática da psicologia não é orientada apenas pela gestão ou pela gestão atual do Conselho Federal de Psicologia, né? A atual, que eu digo, é quando ela vai se atualizando, porque existem eleições, né, a cada 4 anos, e essa gestão do conselho ela vai se atualizando. Qualquer profissional de psicologia pode se candidatar, né, para ser um conselheiro, uma conselheira, e aí há um processo eleitoral que acompanha também um debate sobre a categoria. E aí eu vou falar um pouco, só para a gente, que foi um pouco do que eu passei, e que é como está formatada a construção, né, da profissão. Eu já tinha participado do CNP, que é o Congresso Nacional da Psicologia, né? Lá quando eu era estudante, em 2008, acredito, 2007, uma coisa assim. Eu fui como estudante, participei aqui, a regional, né? Existia um grande debate, um grande congresso, um congresso regional, e depois a gente vai para o Congresso Nacional da Psicologia. Então, nesses congressos regionais, organizados pelos conselhos regionais, a gente tem a possibilidade de votar propostas do que a gente quer para a construção da profissão, né? Isso é algo inovador do ponto de vista de categorias profissionais, né? A psicologia constrói isso. Então, por isso que eu digo que a gestão de um conselho não é realizada apenas pela diretoria ou pelas pessoas que compõem naquele momento o conselho. Ela é fruto de um debate anterior em que todas as pessoas profissionais e estudantes têm direito à voz, e os profissionais votam, né, as propostas em que a gente elege o que é que esse conselho, ou essa gestão de conselho, vai realizar ou tem que implementar, né, para a categoria profissional. Então, de alguma forma, isso é fruto de um debate coletivo, e que o que se espera é que uma gestão possa, de alguma forma, contribuir ou consolidar, né, em termos de ações, práticas, aquilo que foi debatido nessas discussões prévias, que a gente vai depois a Brasília, no Congresso Nacional, e a eleição do Conselho Federal de Psicologia, e também a votação das propostas finais, em que o Conselho Federal vai deliberar para implementar naquela gestão, e a gente, de alguma forma, profissionais e estudantes, vai sofrer as consequências, por assim dizer, né? Ou a gente colhe os resultados dessas propostas. Então, super importante é a nossa participação nessa construção da categoria, sobre o que nós entendemos e o que nós queremos para a nossa profissão, né? Para a psicologia. Então, essa é uma organização que a psicologia entende que seja mais democrática, né, participativa, e a gente preza muito por essa organização e por esse espaço democrático e participativo.
Bem, eu programei também uma breve apresentação. Desculpa te atrapalhar, que tu cortou um pouquinho. Certo. Não sei se eu vou conseguir retomar, não sei de onde foi que cortou, mas é dessa forma de participação, de forma democrática, que a gente escolhe o que é a profissão, como vai ser a nossa profissão, né? Isso. E a gente preza muito pelo espaço democrático, pelo espaço de participação e construção coletiva. Eu preparei uma pequena apresentação e gostaria de trazer aqui, tá? Deixa eu colocar ela aqui no início. Bem, o tema que foi designado também, né? Depois a gente vai ter a oportunidade de poder conversar um pouco, vocês poderem fazer perguntas. O tema que foi proposto foi a importância do CRP para os profissionais de psicologia, bem como para toda a sociedade. O tema é muito pertinente e assim, para mim ele é um ótimo tema, porque as duas, vamos dizer, instâncias que são mencionadas, elas estão entrelaçadas. Não há como pensar na psicologia sem pensar na sociedade, né? Então, o sistema conselhos não é pensado apenas para a categoria profissional, ou para regulamentar, ou para impor normas ou leis, ou algo em torno da fiscalização apenas das pessoas, dos profissionais de psicologia, das profissionais de psicologia. Mas sim, tudo que é pensado no sistema conselhos tem o objetivo de proteger a sociedade, de garantir à sociedade que o que se faz em termos de psicologia é o melhor para a sociedade, o que se garanta para ela e para as pessoas que fazem uso da psicologia a proteção e trazer uma garantia de que as pessoas que buscam a psicologia estão, de fato, tendo contato com o que melhor a gente tem em termos de ciência e profissão. Né? Ok. E o tema geral do evento trata sobre crise. Então, eu trouxe algumas reflexões aqui, baseado um pouco no que eu me mobilizei hoje, porque eu comecei a fazer um curso de fotografia, e aí me marcou muito sobre o que o professor falava. Quando você usa fotografia, você quer contar uma história. Então, eu, meio que inspirado nisso, eu peguei algumas imagens, que não foram minhas fotografias, obviamente, mas que podem nos ajudar a ir construindo, né, a ideia e o pensamento aqui. Né? O que é crise? Vamos debater esse momento atual que a gente está vivendo. Né? A crise enquanto aí representada por uma bomba, assim, né, nas costas de alguém prestes a explodir, e é muito pesado, né? O que é que se faz com isso? Como gerenciar e como manejar essa coisa grandiosa, né? Quando a gente joga a imagem na internet, para mim chamou um pouco a atenção, que aparecem muitas imagens de crise relacionadas ao campo da financeiro, econômico, empresarial. Né? Então, a gente vai identificar aí um gráfico que fala talvez de valores, assim, que está muito representado nessa coisa do executivo, né, da coisa empresarial. E a pessoa tem que enfrentar, tem que subir, tem que estar o tempo todo produtiva, tendo que ter metas e alcançar essas metas, e uns obstáculos que fizer, a gente se protege e segue adiante, porque a coisa não pode parar. Outras vezes, a interpretação da crise é trazida apenas como um problema dentro de um grande quebra-cabeça, e aí estava faltando, né, a peça, e a peça era a solução, a gente chega lá, encaixa, pronto, resolveu. Né? Poxa, só faltava isso. Uma crise é... Outra imagem também relacionada a esse mundo dos negócios, né, e aí já trazendo um pouco do que
a gente está vivendo atualmente, uma representação aí de um vírus e que um sujeito está lá sozinho, né, querendo segurar blocos maior do que ele, e parece que está bem tranquilo aí com essa força e acreditando que pode segurar, né? E aí a gente traz, pensei nessa imagem também, que para mim, né, e aí a coisa da imagem é sempre muito diversa, que a gente vai fazendo representações sobre ela, né? Mas, para mim, aqui eu também consigo ver uma situação de crise ou de calamidade, né? Não sei se essa situação, né, esse lugar foi devastado por alguma coisa, né, por uma tempestade, ou se de fato é assim que as pessoas, é nesse lugar que as pessoas vivem, mas aí algo me chama a atenção como algo, pelo menos para mim, né, me chama a atenção como algo, eita, tá, alguma coisa, tem coisa fora de lugar aí, tá? E o outro desastre, assim, né, que a gente pode pensar, que foi o da barragem de Brumadinho, e aí é uma imagem que eu peguei, pensar em crises e calamidades, em situações sociais de grande mobilização, né, de grande impacto para a vida de muitas pessoas. Por último, de fato, a Covid que fez o mundo se reorganizar, né? Então, ou repensar na sua organização. E aí eu trago um pouco já a coisa da Covid, né? Que fez a gente, que é a maior crise que a gente está vivendo, assim, vamos pensar em termos de humanidade, no último século, e que fez a gente repensar todos os nossa forma de organização, de deslocamento, e aí eu não vou nem me deparar muito nisso, porque a gente já está vivendo isso, vocês estão sentindo isso, né? Todo mundo está sentindo isso. E qual é o papel, né, do Conselho Regional de Psicologia numa situação como essa, né? O que é diferente em termos de uma normalidade que a gente vivia, quando algo nesse nível nos assola, mas também é diferente quando essa imagem também nos assola, também é diferente quando a gente vê isso. Então, ou seja, as situações de crise, elas talvez mudem de contexto, de níveis, né, de organização, de impactos, mas elas, de alguma forma, elas nos tangenciam a nossa vida. E aí, o que é em termos de definição, o Conselho Regional de Psicologia, e eu vou depois falar um pouco do papel ou das ações, o que é que a gente tem feito durante esse período, né, de pandemia. O Conselho Regional de Psicologia na 2ª Região é uma autarquia de direito público que tem a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicóloga e psicólogo. É também a atribuição do Conselho zelar pela fiel observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. O sistema Conselhos, composto pelo Conselho Federal de Psicologia e 24 conselhos regionais, constitui a instância mediadora entre o exercício profissional e a sociedade, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados. Ou seja, sociedade e psicologia, a psicologia presta serviço à sociedade e, portanto, ela tem que zelar pelos serviços que está prestando à sociedade para garantir, né, como eu falei antes, que esses serviços sejam de qualidade e, de alguma forma, respondam às necessidades da sociedade nos tempos em que a gente vive, ou que a gente atravessa, e de acordo com as demandas e com os contextos também. Ok? E aí, falando de demanda e contexto, para a psicologia, né, que foi um grande desafio esse espaço, mas ao mesmo tempo uma potencialidade, né, porque a psicologia acaba sendo uma profissão que se adequa ou se adequou, né, fez o seu exercício do ponto de vista da clínica muito mais, né, ao espaço do ambiente
online, da aula remota, mas trouxe isso como potencialidade também, né, de ampliar o espaço de escuta psicológica, de atenção, e graças ao desenvolvimento tecnológico que a gente se encontra hoje, foi possível também a gente, de alguma forma, responder às lacunas e às dificuldades do momento que a gente se encontra. Mas esse momento específico traz necessidades e uma atenção especial da psicologia para se voltar para esse fenômeno que a gente está vivendo e como a gente responder de alguma forma, amparar os profissionais e a sociedade para viver esse momento do mais adequado possível, respeitando, né, o código de ética, respeitando os princípios que a gente quer manter enquanto ciência e profissão, no sentido da oferta de uma boa qualidade de serviço. Então, o atendimento online foi algo que marcou e que vem marcando esses tempos, a gente está se encontrando, né, a vida online, a vida remota, e falar um pouco do atendimento online trouxe uma necessidade de reconfiguração, né, reconfiguração para a prática de estágio, para reconfiguração para a prática do ensino, da didática, da psicologia, e da atuação propriamente dita. Eu trouxe aqui algumas informações sobre como, de alguma forma, o Conselho Regional, o Sistema Conselho se organizou, né, para atender a essa demanda, para continuar, para o exercício profissional continuar sendo realizado, mas comprometido e sem prejuízos para a sociedade. Então, a psicologia começou a ser mais exercida, né? Mais exercida. Tem dados do sistema, conselhos, que é o cadastro no EPSI, por exemplo. O cadastro do EPSI, antes da pandemia, havia 160, acredito, solicitações de profissionais para se cadastrar no EPSI. Depois da pandemia, esse número saltou para 6 mil, né, aqui no Conselho Regional de Pernambuco. Então, saltou para 6 mil solicitações de cadastro no EPSI. O EPSI é uma plataforma do Sistema Conselhos que a gente precisa se cadastrar para poder realizar atendimentos online. E esses atendimentos online são de 4 naturezas, né, especificamente. Consulta ou atendimento psicológico, processos de seleção de pessoal, uso de instrumentos psicológicos, né, também a avaliação psicológica pode ser realizada, né, com as suas observações no modo remoto, e a supervisão. No que se diz respeito ao uso de tecnologia de informação, né, e comunicação, a gente vai precisar seguir, né, a gente, como profissional, precisa se adaptar a essa realidade e seguir os passos que é o cadastro no EPSI, né, e aí, no cadastro do EPSI, ele tem um formulário que a gente vai preencher para poder justificar a nossa solicitação de atendimento, de uso de tecnologia de informação e comunicação, ok? Então, descrição dos serviços oferecidos, a gente vai precisar fundamentar, relacioná-los com as tecnologias utilizadas, informar se os mesmos ocorrerão de forma síncrona ou assíncrona, o público-alvo a ser atendido, o atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá com consentimento expresso de um dos membros ou responsáveis legais, mediante avaliação de viabilidade técnica por parte do profissional, garantia do sigilo das informações. Então, isso é super importante, né, como aí a gente identifica, né, tanta fragilidade na nuvem, nas coisas online, em tudo que diz respeito a essa rede de comunicação, né, e informação. Então, prezar pelo sigilo profissional, utilizar uma plataforma, né, que tenha garantia de sigilo. E também a gente não vai abrir mão, nesse momento, das anotações, né, do registro documental. Ele precisa ser feito
da mesma forma, então, o atendimento online é uma extensão, é uma virtualização do atendimento presencial, claro, com as suas especificidades, mas do ponto de vista técnico, a gente permanece, a orientação é que a gente continue com os mesmos procedimentos. E aí, eu vou parar um pouquinho aqui para contextualizar também. Eu pararia, né? Deixa eu ver. Parar a apresentação, e depois eu retomo, só para olhar para vocês um pouco, porque é tão difícil apresentar, não sei como os professores aguentam essa história, de estar apresentando, olhando as coisas, assim, ver isso é muito difícil. E aí, falar um pouco do ponto de vista mais orgânico, vamos dizer assim, de como a gente teve que se organizar, né, o conselho. A gente foi, de alguma forma, se deparando com muitas demandas, né? Não só de profissionais que queriam informações sobre todos esse processo, né? Ficar, se regulamentar, né, do ponto de vista de ficar tudo ok com o seu atendimento, poder continuar fazendo o que já fazia presencial. E, ao mesmo tempo, houve um grande boom, acho que todo mundo percebe, da mediatização do trabalho da psicologia. Então, os atendimentos, as lives, as palestras, tudo aquilo que ficou fortemente migrado, né, para a coisa online, para o virtual. Então, isso também impactou a nossa atuação enquanto conselho, o surgimento de diversas demandas, o surgimento da orientação para profissionais de como, né, organizar o seu perfil profissional, sempre que citar que é psicóloga, colocar o número do seu RP. Então, coisas desse sentido, assim, de identificação, de não se perder, visto que o mundo da virtualidade também traz, é muito amplo, acaba sendo muito escorregadio. E então a gente se deparou com muitas questões relacionadas ao distanciamento, veja, coisas que a gente poderia que estavam sendo realizadas presencialmente, com a distância, com o distanciamento, isso também se torna muito difícil, inclusive porque a profissão da psicologia é uma profissão de olho a olho, de presença, né, do encontro, né, diversas abordagens, principalmente as abordagens humanistas, falam muito desse encontro, né, enquanto instrumento terapêutico, como método terapêutico, né, a psicanálise, enfim, toda a construção da psicologia é feita através de gente, e gente se encontra. A gente se olha, se toca, se vê. E aí, isso ocasionou também, como eu já disse, grandes demandas para o Conselho. A gente montou um comitê de crise para poder tentar dar conta disso, porque com o afastamento as coisas ficaram mais difíceis, concursos, e aí a gente recebe solicitações de profissionais com relação a concursos, seleções públicas que foram realizadas na pandemia, né, concursos que não foram chamadas, salários que não... E aí a gente recebe uma grande demanda que muitas vezes, inclusive, nem é da alçada do Conselho Regional de Psicologia da conta, mas a gente se vê comprometido em, de alguma forma, encontrar caminhos de resolução, porque condições de trabalho precárias, tudo isso também, de alguma forma, se ampliou, principalmente em ambientes hospitalares, né? E se ampliou, uma demanda grande aconteceu por conta da pandemia, então isso fez a gente ter que se reinventar também na gestão do Conselho. O que é que nós não estávamos preparados, por exemplo, em termos de estrutura informacional, informática, para poder atender a mais de 20 mil, né, psicólogas e psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia, né, um conselho que passou a ser um conselho de grande porte, pela quantidade de pessoas inscritas, né, ultrapassou 20 mil. Tudo isso, né,
a gente não estava preparado, mas aí a gente teve que dar conta disso. Então, é um grupo que se vê como um grupo e diz assim, ó, todo mundo tem que colaborar. Pessoas que são suplentes, que não necessariamente estão... eu sou suplente, mas aí não é na falta de alguém, eu sou um conselheiro colaborador, então tem que também colaborar, né, nesse momento. E aí a gente montou um comitê de crise, eu estava inicialmente participando do comitê de crise, mas por outras demandas eu não consegui sair, e o comitê de crise se deparou e ainda está se dando com muitos desafios, né? A gente pode debater isso do ponto de vista também de uma experiência que a gente acumulava aqui, de pessoas que já trabalhavam com a temática de acidentes e desastres, né? O gerenciamento dos riscos. Então, de alguma forma, isso chama a atenção, né? Porque a gente fala de uma crise maior que a gente está vivendo agora, mas sempre houve a necessidade da psicologia de olhar para as outras crises, né, crises paralelas, sempre situações de acidentes, de crises e emergenciais acontecerem. Isso faz a psicologia também se reinventar para ampliar o seu leque de espaços de atuação, né? Bem, vou voltar aqui, quero só um adendo para falar que, diante dessa reconfiguração do atendimento online, algumas especificidades também aparecem, né? Como atender crianças e adolescentes, como fazer grupos, se é possível fazer atividades em grupo. Já estou compartilhando, né? Então, vamos para esse slide. E aí, tem a resolução número 11, né, de 2018, que fala um pouco sobre o atendimento com crianças, que, nesse caso, né, é de uma maior complexidade, né, que poderá ocorrer sobre a avaliação e responsabilização técnica do profissional, o atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência por meio de tecnologia de informação e comunicação é inadequado, devendo ocorrer em suporte de equipe presencial, né? Atendimento de pessoas e grupos em situação de emergência e desastres pelos meios de tecnologia e informação previsto nessa resolução é vedado. Então, a resolução, ela veda a atuação à distância, né? Atendimento à distância quando se trata de situações de emergências e desastres. E é vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência, né, por meio de tecnologia da informação e comunicação. Ou seja, existe essa demanda, e como essa demanda vai ser atendida, como ter os seus direitos garantidos, né, seja no campo das políticas públicas, né, seja no campo do próprio privado, né, se você atende uma pessoa que está em situação de violência, o que fazer, se você está atendendo online. A obrigatoriedade do cadastro no EPSI, que eu já tinha mencionado antes, com a finalidade de ciência e regulação, terá caráter obrigatório e realização de cadastro da psicóloga e do psicólogo no website do cadastro EPSI, considerando a inscrição principal da profissional. O cadastro deve ser preenchido em sua íntegra pela profissional e será submetido à análise do Conselho Regional. Então, esse cadastro ainda, isso aqui é uma orientação super importante, assim, para as pessoas que já estão formadas, né? Que se não cadastrou, é necessário cadastrar, é necessário fazer essa regulamentação. E aí tem a validade de 1 ano e depois ele pode ser renovado. Sobre a publicidade profissional, que foi um pouco daquilo que apareceu, né, nas plataformas digitais, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, as pessoas divulgando muito. Antes, no meu tempo, era cartãozinho, né?
A gente dava um cartãozinho, um cartão de visita, onde chegava, dava para a pessoa um cartão de visita, tinha o telefone, no máximo um e-mail, agora tem uma informação de uma conta do Instagram, de uma coisa assim, mas nem tem mais, porque as pessoas estão, de fato, utilizando isso, não é, de maneira virtual. Então, a psicóloga ou psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por qualquer meio, individual ou coletivamente. E aí tem os tópicos, né, que isso é do Código de Ética, né, o Código de Ética enfatiza isso. Talvez aquela coisa mais, a pilastra, né, que a gente deve, de alguma forma, ter como orientação é o Código de Ética. Porque, mesmo em momentos de crise, esse Código de Ética sustenta a nossa atuação perante a crise, né? A gente precisa de de ajustes do ponto de vista de plataformas, do ponto de vista, mas não perder, né, as orientações do Código de Ética que diz que a gente deve informar o nome completo, informar o número do registro, só fazer referência a títulos, né, que a gente possua de fato, né, as pós-graduações, as certificações, as formações que a gente faz, que a gente tenha, divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda, não fará previsão taxativa de resultados, não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais, não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais, não fará divulgação sensacionalista de atividades profissionais. É dever da psicóloga respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, dos grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Isso é fundamental e, de alguma forma, acredito que alguém de vocês aí, alguma pessoa, se deparou com alguma situação ou de necessidade de ajuste, ou que não viu, né, o número do CRP, ou que, passando o seu story, no seu feed, né, acho que é feed, ou story mesmo, no Instagram, viu uma propaganda de alguém dizer, você quer melhorar a sua clínica, você está com... tem dificuldade de receber clientes, você quer lotar a sua agenda em uma semana, coisas desse tipo, né? Então, que são bem escorregadias e que a gente precisa ter cuidado conosco, né? Conosco, enquanto profissionais, enquanto estudantes em formação, né? Atentos a essa prática cuidadosa, ética, para que, porque a gente constrói muito a nossa prática, a gente só constrói a nossa prática no nosso fazer. Agora. Eu vejo que mesmo, desculpa atrapalhar, mas eu vejo que mesmo a gente usando os recursos da tecnologia, e isso aproximou, né, as pessoas, os atendimentos psicológicos, mas a gente saber utilizar essas formas, sabendo que a gente está trabalhando com pessoas, né? Nunca esquecer isso, trabalhar de forma humanizadora mesmo. Então, isso é muito importante que você está trazendo. Teve uma pessoa que levantou a mão, depois a gente abre para vocês perguntarem, tá certo? Pode falar, Ilse, desculpa. Ok, tudo bem, ótimo. Anota aí, não perde, não esquece da pergunta, que a gente vai... E aí, como fazer a tecnologia de fato uma aliada, né, nesse momento, né? Ok, acho que era isso, e acho que eu deixo mais para os comentários, talvez uma pergunta, para trazer outras questões. Mas foi mais isso, assim, eu organizei mais minha fala no sentido da gente poder pensar esse momento de crise e trazer algumas orientações mesmo que o conselho, que o sistema conselho, né, não é que o conselho regional, que o sistema conselhos propõe
né, para que a gente possa fazer a nossa atividade de maneira segura, confiante, e que a gente pode estar ofertando aqui os nossos serviços, né, baseados de uma ética, na ética profissional, na segurança, né, da psicologia enquanto ciência e profissão. E aí, tem uma frase de Guimarães Rosa que eu gostaria de terminar com ela, que é: a gente principia as coisas no não saber por quê, e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos, remexida e temperada. Essa frase, de alguma forma, remete a esse momento, porque como a gente vive momentos de interdependência, né? Como a coisa de que a atuação de um impacta diretamente na vida de outra pessoa. Então, de alguma forma, é isso. Como exercer a psicologia de uma maneira que o nosso impacto seja um impacto que forme uma rede de construção de cuidado. É isso. Obrigado. Isso, Elcio, perfeito a sua colocação. E como a gente tem várias pessoas de vários estados, né, é importante que depois de formado o profissional ele procure o conselho da sua região, busque orientação, né, porque é o papel do conselho, e o conselho é muito importante para essas orientações, fiscalizações, não sei se é o nome correto, fiscalizações, mas é justamente para isso, né, para orientar o trabalho em prol de uma sociedade, com sigilo, com ética, com respeito ao próximo. E a gente, como profissional da saúde mental, tem muito a ganhar. E trabalhar, esse é o momento de trabalhar essas questões de políticas públicas. Então, o conselho, ele está aí aberto para tirar dúvidas, para orientar, isso é muito importante. Eu lhe agradeço demais, Elcio. Eu acho que foi Isabela que ligou o microfone. Eu não sei se bateu, se tinha uma pergunta, mas eu não vi o sobrenome. A conexão está caindo muito e depois é uma lista de entrada limite de 100 pessoas por sala. Ainda bem que voltei, graças a Deus. Então, né? Será que a minha internet está falhando? A minha não. A sua tá boa. Boa noite. Obrigada, meu. Pronto, então, eu não sei, se qualquer coisa, Isabela, eu não vi o sobrenome, você pode perguntar pelo chat, que aí a gente vai respondendo, tá certo? O Elcio vai ficar com a gente até o finalzinho, tá certo? Pronto, muito obrigada, gente. Eu estou lendo os comentários aqui, se tiver pergunta, pode perguntar, viu? Mas aí, muito obrigada, Elcio. É fundamental o papel do CRP. Hoje, o CRP de Pernambuco, a presidenta Alda Roberta, não é isso? E maravilhosa, sou suspeita para falar dela, mas é isso aí. Aí tem os conselheiros para ajudar nesse trabalho maravilhoso do CRP, certo? E agora, né, temos o nosso segundo palestrante, que se chama Manassés Bernardo. Então, diante, né, deste cenário de pós-pandemia, a psicologia ela sempre enfrentou muitos desafios, né? E como todas as profissões, neste cenário de pandemia, ela não ia ser diferente. A psicologia, até Elcio trouxe isso, ela precisou se reinventar. Poucos profissionais atendiam de forma remota, a gente viu nos dados que Elcio trouxe, e poucos pacientes também queriam ser atendidos, né, por um computador, por um processo de tecnologia. E aí os desafios estavam apenas começando. O cenário também era propício para essa alta demanda dos profissionais de saúde mental e assim agir rapidamente, né, na pandemia, pensar ações, principalmente, a gente está num pico da doença, mas é claro que a gente tem que pensar no futuro e pensar nesse cenário pós-pandemia. Né? Isso, Manassés. Manassés, por favor, se apresente e seja muito bem-vindo. Precisa ligar o microfone, que a gente esquece.
Ok, agora? Agora perfeito. Tá bom. Magali, Eu não sei se a imagem do notebook tá bom ou deixa do celular mesmo. Só um minuto, Manassés. Alguém me chamou? oi. Tem umas meninas querendo entrar. É Nívia Paixão, se eu não me engano, Thalita Soares. Não Eu está não sei se aparecendo para mim. vou ver aqui. Peça Elas para pediram. elas saírem e entrar de novo, por favor. Tá certo, tá certo. Obrigada, querida. Obrigada. Tá. Como é que tá a imagem e o som? Posso ajustar Está alguma bom. coisa? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Bem, pessoal, boa noite. Primeiro, parabenizar, dizer que me sinto feliz com o convite, dizer que estamos juntos nessa empreitada, né, de inovação aí da FIC, com o curso de Psicologia e demais cursos. Para mim também é uma honra participar dessa equipe. Agradecer a Magali, a instituição, pelo convite. Também dizer que estou feliz pela participação assim, de outros colegas que já tinha visto. Fico feliz com isso, tá? Acompanhando aqui. Parabenizar o colega anterior pela apresentação. Nós ficamos aqui, na verdade, é uma continuação da discussão. E foi bom ouvir a fala dele. Meu nome é Manassés Bernardo, eu sou profissional de saúde e sou profissional de educação e, durante todos esses anos, sempre atuei nas duas áreas. Primeiro eu fiz formação em pedagogia, depois eu fiz formação profissional em saúde pública e depois eu fiz psicologia. E atuo no campo da psicologia, mais especificamente com psicologia da saúde, tá? Ou psicologia em saúde, como alguns preferem. Também trabalho com processos educacionais e tive assim, a honra de fazer parte aí do NDE da formação desse curso na FIC. Nós temos eu fiz especialização pelo UNAE, fiz mestrado, fiz doutorado em saúde pública, faço um segundo doutorado em saúde coletiva, mais concentrado na gestão em saúde, tá? Então, claro que a minha fala tem muito a ver com a minha vida, tá? E com o lugar de onde eu falo, né, que é o lugar do campo da saúde, apesar de também atuar na educação, mas é o lugar de onde eu acho que eu posso contribuir mais com essa temática, tá? Então, os desafios propostos aqui nesse tema, que seriam os desafios do psicólogo no pós-pandemia, o próprio tema já sugere para a gente algumas questões. Então, eu vou limitar-me a tratar do desafio não do psicólogo, mas da atuação do psicólogo, tá? Porque pós-pandemia nós teremos nossas próprias demandas enquanto psicólogo, enquanto formação e também enquanto pessoa, que aí não vou tratar disso aqui, inclusive na própria atuação profissional, supervisão e tudo mais, muitas coisas que foram trazidas aqui pelo colega anterior e que pós-pandemia também pode ser que inclusive mude regras, né, do próprio conselho da atuação do profissional. E também a demanda intrínseca, a demanda própria do profissional enquanto pessoa, também aí no pós-pandemia. Também limitar-me a dizer que esse pós-pandemia nós não sabemos bem quando nem o que é esse pós-pandemia, tá? Então, nós trabalharemos aqui, claro, com conjecturas, mas tentando fundamentar-se em possibilidades, tá? Mas a gente não sabe quando é esse pós-pandemia, nem se ele vai haver com relação a isso, e nem como se dará essa pós-pandemia, tá? Nem do ponto de vista social e nem do ponto de vista da organização do campo de atuação desse profissional, né? Como isso vai se dar, já que esse pós-pandemia não é tão claro, não é tão objetivo assim. Então, eu vou me limitar a trabalhar o desafio da atuação do psicólogo e trabalhar dentro de uma perspectiva de pós-pandemia que seja um cenário, vamos dizer assim, mais de médio
prazo, né? Seria ainda para esse ano. E aí eu estou falando aqui agora mais como sanitarista do que como psicólogo, né? A gente espera que o controle da doença, a vacinação, possa possibilitar o controle da doença até o final do ano no país, não ainda no cenário mundial, e trabalhar, então, dentro dessa perspectiva. Então, dentro dessa perspectiva, o pós-pandemia traz, sim, grandes desafios para a atuação do profissional, e esses desafios eu poderia citar 4 principais e vou me concentrar aqui em um. Tá? O primeiro deles seria para a atuação do psicólogo no campo da saúde do trabalhador. Para mim, ainda a gente não tem ideia exata das consequências, seja no mundo do trabalho diverso, das consequências e dos desafios que se demonstram para o campo da saúde do trabalhador. Seja ele o trabalhador na indústria, seja ele no serviço, no comércio, não é? A atuação profissional exigiu muito do professor, como nós estamos aqui agora discutindo a partir dessa perspectiva de uma educação mais interativa, mediada pela tecnologia, como foi mencionado aí, a FICA saiu bem na frente com relação a isso, mas no campo da educação pública, nós tivemos professores com muitos problemas, inclusive na autoestima, devido à não condição do uso da tecnologia. Então, no campo da atuação profissional, no comércio, onde profissionais perderam muito campo de trabalho por não alcançar metas, e foi exigido muito desses profissionais do comércio, da venda, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo desempenho que se tinha antes num cenário diferente. Então, a própria exigência e os resultados, por serem diferentes, traz uma inquietação e traz uma frustração a essa atuação profissional. O profissional de saúde, que dos profissionais, junto com algumas outras categorias, demandou um esforço físico, mental, psicológico, para a atuação, né? Então, nós nos deparamos, por exemplo, com a situação de morte muito frequentemente desses profissionais, né? E aí o profissional de saúde como um todo, seja a morte iminente, ou seja, o risco da morte, né? Você ter aí um percentual de 60%, 50% de pacientes que iriam para a UTI com a possibilidade de ir a óbito, isso é um índice muito alto e que implica diretamente na perspectiva do valor do trabalho e da atuação desse trabalhador enquanto resultados obtidos, né, para quem está ali na linha de frente. As limitações que muitos profissionais, por exemplo, da atenção primária em saúde, profissional de saúde, tiveram, a relação trabalhador da saúde, né, profissional de saúde e paciente, ou usuário, ou cliente, como queira se dar o nome, a quebra, vamos dizer assim, ou pelo menos a distância que havia entre a construção de empatia e a construção que havia de relação de confiança entre o profissional, isso quebrou muito, mesmo sendo mediada pela tecnologia. Inicialmente teve muita dificuldade, então, muitos foram os desafios para os profissionais de saúde e que afeta diretamente a saúde do trabalhador de um modo geral. Né? Trabalhadores com formação universitária, trabalhadores com nível de escolaridade muito alto, que tiveram que ir para campo de atuação com pouca remuneração, com baixa valorização profissional e baixa valorização social. Então, esse modo das pessoas que tiveram que se ajustar, os profissionais tiveram que se ajustar para poder sobreviver e para poder ajudar na sobrevivência da própria sociedade. Então, isso a gente não tem como medir ainda, mas por si só já é um grande desafio. Um outro campo de atuação, de desafio para a atuação do psicólogo, é o próprio campo que é o objeto do nosso fazer psicologia, né?
a subjetividade do indivíduo e a subjetividade dele na relação. Então, como se dará você ter a todo tempo, por exemplo, que incentivar a criança a construir através da relação social com outra criança vamos dizer assim, o seu caráter, os seus valores e a sua forma de crescimento intelectual e social, e agora você dizer que essa criança precisa se afastar, que esse adolescente precisa se afastar do grupo dele. Então, por si só, as relações, pensar as relações humanas e a relação consigo também passa a ser um grande desafio para a atuação do profissional. E no campo educacional, também, tanto do ponto de vista da atuação no campo educacional, no processo de ensino-aprendizagem, como no pensar vamos dizer assim, do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento do intelecto. Então, aquilo que se pensava que contribuía tanto, as relações que contribuía tanto para o processo de ensino-aprendizagem, para a aprendizagem em si, e agora a gente tem um aluno que precisa estar mais afastado, né, com pouca interação com o outro, pelo menos física, né, e esse aluno é cobrado o mesmo nível de aprendizado, né? Então, também do campo de vista da educação, temos aí um outro desafio. E aí o desafio que eu quero me concentrar, que é o desafio do profissional de psicologia no campo da saúde. Tá? No campo da saúde, onde eu vou mais me deter, eu poderia tratar com vocês aqui, para ser mais didático, o campo da saúde em 4 grandes dimensões. A primeira dimensão, a dimensão da atuação do profissional de psicologia na rede de urgência e emergência. Então, antes, claro, sempre tivemos a necessidade de profissional de psicologia e atuação, por exemplo, em centros intensivos, né? UTI ou CTI, como se dá. Hoje nós temos vamos dizer assim, a possibilidade maior de atuação desse profissional. E esse profissional que no campo de atuação da urgência e emergência, que se limitava, por exemplo, aos hospitais psiquiátricos, antigamente aos que existiam, ele agora tem que atuar no espaço da UTI com a outra perspectiva e fazer a relação com a família e com o próprio profissional. Então, um outro espaço ainda no campo da urgência e emergência são, por exemplo, os centros de parto, o centro de parto normal, a rede de materno-infantil. Atualmente, ele ocupa no cenário da humanização do parto um importante papel, tanto do ponto de vista do acolhimento e do ponto de vista da escuta dessa gestante, também como do ponto de vista da formação do profissional para atuação em um parto mais humanizado, possa dizer assim. Um outro serviço no campo da urgência e emergência seria os serviços de atenção domiciliar. Então, aquele paciente que tinha, em sua maioria, o internamento em espaço hospitalar, ele agora é preferível, já existiam os programas, as ações, seja no privado como no home care, ou no campo do SUS como o Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, nas equipes de EMAD, as equipes EMAP, as equipes de apoio. A atuação do psicólogo agora tem uma importância muito grande, porque essas equipes passam a ter um espaço maior de atuação, porque a própria pandemia e o pós-pandemia vai exigir que a gente deixe no espaço hospitalar aquele indivíduo que, de fato, necessita, com a eminência na urgência maior do espaço hospitalar, e aquele que pode fazer o internamento domiciliar, o acamado que pode estar em casa com o cuidado familiar, com o cuidado da atenção básica, ele possa ter atenção hospitalar, em nível hospitalar, em seu domicílio. Então, mais vamos dizer assim, se abrange o campo de atuação do profissional de psicologia na urgência e emergência. E, resumindo, eu traria destaque a essas 3 áreas de atuação. Os espaços de UTI, então, o profissional de psicologia atendendo em espaço de UTI, de tratamento intensivo.
Os espaços humanizados de parto, seja os centros de parto normal, sobretudo eles, mas também aquelas unidades hospitalares de referência, onde buscam estar antenado mais à rede cegonha, e o serviço de atenção domiciliar, tá? Não só as urgências, vamos dizer assim, psiquiátricas, mas nessas outras áreas. Um outro espaço, então, outro campo de atuação, a outra rede, seria a rede de atenção especializada. Antes, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de atuação do psicólogo no ambulatório dentro do SUS. No serviço privado, o nosso maior campo de atuação do psicólogo era o ambulatório. E é muito elitizado, porque a gente não havia, dentro da rede de atenção psicossocial, da RAPS, um incentivo à política para que houvesse no espaço da atenção especializada o reconhecimento do ambulatório de psicologia enquanto um serviço ligado à rede de atenção psicossocial. Houve muita crítica até nós absolvermos o ambulatório fora do CAPS. Né? O CAPS tem sua importância e aí eu sou daqueles que têm implantado o CAPS ao longo dos anos, junto aos municípios, mas a gente havia essa pendência que o profissional e o paciente, o usuário, que não é perfil para CAPS, e ele necessita de um acompanhamento psicológico por um sofrimento menor. Que espaço no SUS ele teria enquanto direito à saúde? Um adolescente que sofre, por exemplo, por bulimia ou por um outro problema que não era perfil para o CAPS. Onde ele ia ser atendido? Na sua maioria, nos consultórios privados. Porque nós não havíamos linha de financiamento específica, nós não havíamos o ambulatório da atenção especializada em psicologia e em psiquiatria, enquanto espaço que compunha a rede de atenção psicossocial. E agora a gente tem um serviço que pode ser implantado, que são as equipes de atenção especializada no ambiente do ambulatório, como também a equipe de atenção especializada no ambiente de urgência e emergência. Eu esqueci de mencionar, que são os antigos leitos integrais, que passa a ter agora a atuação dessa equipe de saúde mental, tanto no âmbito hospitalar, quanto no âmbito da atenção especializada dos ambulatórios. Então, isso tem financiamento garantido, isso amplia a possibilidade de atuação dos profissionais de psicologia, no entanto, traz um desafio, que é o desconhecimento pela própria, vamos dizer assim, pelo próprio pouco incentivo das políticas públicas voltada a essa atuação antes, que eu digo antes, isso há uns 2, 3 anos atrás, tá? Mas que ainda não se concretizaram no campo das redes de saúde nos municípios. A outra atuação do psicólogo, dentro da psicologia da saúde, seria no campo da atenção básica. Antes a gente tinha equipes de apoio às equipes de saúde da família, e que essas equipes, infelizmente, perderam, enquanto política pública, incentivo fixo, e isso desestimulou os municípios a investirem na formação dessas equipes onde estava atuando psicólogo, mas que na equipe de atenção básica, a saúde mental, ela tem um espaço próprio. Mesmo que ainda pouco conhecido e pouco atuado, e assim muito negligenciado ainda pelos profissionais da atenção primária, mas pelo receio e pelo medo e pelo estigma do que pela dificuldade que há em tratar temas como álcool e droga, obesidade, depressão, no campo da atenção primária, do que simplesmente assim, dificuldade para a implantação desses serviços. Então, no campo da atenção primária, nós temos um enorme desafio para a atuação do profissional. Como trazer essas temáticas para a atuação multiprofissional dentro do espaço da atenção básica, ou da atenção primária, que assim prefiro. Como trazer a discussão da obesidade, como trazer a discussão e o atendimento em álcool e droga, tabagismo, como trazer o atendimento em grupo para os serviços de atenção primária.
tá? E como atuar de forma multiprofissional, complementar, de forma integrada entre os diversos saberes na atenção primária, para ter o cuidado focado na necessidade do indivíduo e focado na soma, na cooperação entre esses saberes profissionais, médico, enfermeiro, psicólogo e outros mais. Então, na atenção primária, nós temos esse também desafio. Não tão importante, mas com pouca atuação ainda, eu traria a atuação do psicólogo, os desafios que há no desenvolvimento de competência, na atuação do psicólogo para a área de gestão em saúde. A gestão hospitalar, a gestão dos serviços de saúde, a gestão do próprio sistema de saúde, a gestão da rede de saúde mental, que é a rede de atenção psicossocial. Nós percebemos muita dificuldade ainda. Eu tive a sorte de poder atuar tanto como psicólogo e como sanitarista, então isso me deu, durante esses anos, uma vantagem, mas ao mesmo tempo eu percebo a dificuldade que nós, psicólogos, temos de poder perceber a gestão em saúde enquanto um espaço empresarial que tem medidas de gestão e que precisam dar um exemplo. Hoje nós temos muita dificuldade de administrar os CAPs, porque na maioria dos CAPs, quem coordena a maioria dos serviços de saúde mental são psicólogos. E eu percebo, enquanto profissional da área e profissional da saúde pública, da área de gestão em saúde, uma dificuldade, assim como o profissional de saúde tem o estigma de se aproximar da saúde mental, o medo, eu percebo nos profissionais da saúde mental o medo de se aproximar do campo da gestão, do campo que a gente diz exatas, de como administrar um serviço, como verificar custo-benefício desse serviço, como eu, com o mesmo recurso, consigo administrar para atingir o máximo de pessoas possível, como gerenciar um serviço sabendo que eu tenho limitação de recursos. Então, o desenvolvimento de habilidades, de capacidades, de competências para atuar no campo da gestão, percebo como um desafio enorme para o profissional de psicologia, para comandar essa própria rede de atenção primária. E, por fim, mais especificamente, no campo da atenção em saúde mental, que é a rede própria de saúde mental, que é a rede de atenção psicossocial. Nós ainda temos uma rede de saúde mental muito fragilizada, que, do ponto de vista da capacidade de atuação desse profissional em cooperar para a melhor qualidade de vida da população, isso traz muita preocupação, porque a gente ainda tem um sistema focado muito nas ações que são hospitalocêntricas, medicamentosas. O colega falou aí das práticas integrativas aí do Conselho, fico feliz por ver profissional de psicologia atuando com as PICs. Eu, por exemplo, a gente está montando uma clínica e o nosso foco é a atuação com práticas integrativas, mesmo que diversos profissionais lá atuando, mas ter as práticas integrativas como fomentadora de qualidade de vida da população. Então, nós ainda temos um desafio enorme, que é a expansão da rede de atenção psicossocial. Se hoje temos atuação, exemplo, de 10 mil profissionais de psicologia atuando no campo da saúde mental, eu com segurança diria que nós temos uma capacidade, nós temos uma demanda e um espaço profissional de mais que o que tem hoje. Hoje, a maioria dos municípios não consegue atender 20% a 30% da necessidade de saúde mental da sua população, de serviço de saúde mental. Então, isso, para nós, demonstra uma visão de futuro potencializadora, em que a gente pode, sim, investir na atuação do profissional de saúde, do profissional de psicologia, no campo da saúde, no campo da psicologia da saúde, no campo da saúde mental, porque há uma demanda. E essa demanda que já existia e que era latente, agora passa a ser eminente, porque a própria sociedade, os próprios profissionais demonstram a necessidade disso.
agora e após o pós-pandemia. Quer dizer, como a sociedade, com esse isolamento que viveu, tem apresentado para nós, tanto que o Ministério da Saúde lançou uma política, uma portaria específica para recurso para a atuação do CAPS, a atuação da saúde mental nesse momento de pandemia. Poucos sabem, poucos utilizaram, pela fragilidade, como eu estou dizendo, pela fragilidade que nós temos da atuação do psicólogo no campo da gestão. Como depende dele, sobretudo, claro, do psicólogo, não só ele faz a saúde mental, mas sobretudo do psicólogo na condução da rede de atenção psicossocial, ele sem dúvida, é o principal personagem da equipe multiprofissional. Então, muita possibilidade que havia foi pouco utilizada para a expansão da rede, para a formação desse profissional no campo da saúde. Então, a rede de atenção psicossocial, sem dúvida, dentro das redes de atenção à saúde, ainda é a mais fragilizada. Isso coloca diante de nós um desafio de poder se apropriar de espaços de gestão, de espaços de controle social, de espaços de categoria, para cobrar, para construir, para pensar, para incentivar, para motivar os profissionais e a gestão a organizar essa rede de atenção à saúde, a rede de atenção psicossocial. Coloca diante de nós o desafio, mas coloca diante de nós um potencial enorme, um campo de possibilidade enorme, que é a expansão da rede de atenção psicossocial nos municípios. Todos eles, todos os lugares no país. Fiz pesquisa no mestrado, no doutorado, pesquisa nacional. Todos os lugares do país apresentam baixa cobertura dos serviços de saúde mental. Enquanto instituição, nós temos espaço formador para a atuação desses profissionais. Nós temos possibilidade de campo de atuação desse profissional. Eu também sinto muito, às vezes, quando eu percebo ainda em nossa grade, não, porque é tão ainda pouco utilizado, nossas propostas pedagógicas, nossas propostas curriculares, muita pouca vivência no campo da saúde, na formação do psicólogo. Não no campo da saúde, vou dizer assim, pensar a saúde enquanto a doença, mas as possibilidades que há no cuidado, na qualidade de vida, na promoção da saúde, na gestão em saúde, para a formação desse psicólogo. E sinto que a gente tem muito espaço para isso. Então, de modo geral, já que a gente falou em desafio, após essa reflexão, eu diria que a gente teria, enquanto desafio, primeiro desafio, desenvolver competências nas áreas afins da psicologia. Outros campos que a psicologia se comunica, outras áreas de atuação que a psicologia se comunica e que a gente precisa pensar a formação no desenvolvimento de competências em áreas afins para dar mais potencialidade a esse profissional. Dentro do campo, estou me restringindo ao campo da saúde, do sistema de saúde. Segundo desafio é a necessidade que há em nós, psicólogos, observarmos questões específicas no sistema de saúde, regras, normativas. Vou dar um exemplo claro. Ainda é muito dolorido para os colegas psicólogos que conheço ter que encarar o desafio e encarar a realidade, de dizer assim, a minha consulta em psicologia necessita de 1 hora, mas, dada a necessidade, eu tenho que desenvolver estratégias integradas com outros profissionais para que eu obedeça e observe, por exemplo, um normativo que diz que eu tenho um espaço de tanto tempo para atuar. Por quê? Porque em políticas públicas a gente trabalha com a relação de custo-benefício. Custo-benefício significa eu gastar aquele valor e potencializar o máximo de pessoas a serem atendidas, que são, na verdade, as pessoas que são beneficiadas pelas políticas públicas. E a gente ainda tem dificuldade de observar isso, de sair da caixinha da psicologia para poder encontrar outros lugares. Por exemplo,
o médico nunca vai conseguir, na UTI, atender todas as pessoas. Ele vai ter que ter critérios de selecionar. Então, por exemplo, quais os critérios que nós temos na psicologia para dizer quando uma pessoa vai ser mais urgente ou não para entrar no ambulatório, no serviço público? Quando é que vai classificar? A gente tem classificação de risco para doença física, não é? Mas em saúde mental, quando é que a gente vai ter essa classificação para ajudar os serviços de saúde a dizer que, por exemplo, uma pessoa com ideação suicida é uma pessoa potencialmente urgente para o atendimento? Então, quando a gente vai criar essas regras, quando a gente vai criar esses protocolos, claro, com poucas exceções, mas não de modo geral a gente já tem esse conhecimento. Um outro desafio que está ligado a esse é a gente poder, enquanto profissional de psicologia, enquanto ciência, enquanto academia, a gente poder dizer claramente qual a contribuição em números, em dados, qual a contribuição para a vida dessa pessoa. Eu tenho que uma pessoa começou um ambulatório assim, começou o processo terapêutico assim. As contribuições que tiveram, vários profissionais têm atuado, eu fico feliz com isso, com vários estudos de caso mostrando a contribuição. A gente precisa ser um pouco mais pragmático nisso, a dizer, olha, essa contribuição aqui trouxe esse CAPS. A gente vê muita atuação do profissional e sabe da contribuição, mas a gente escreve pouco sobre isso. A gente demonstra pouco sobre as contribuições. E a ciência, seja ela qualitativa ou quantitativa, ela vive de você poder demonstrar isso, não por demonstrar, mas que outros lugares possam também utilizar essa experiência, possam utilizar isso como experiência exitosa, né? Possa vamos dizer, começar de um lugar diferente onde a gente iniciou, possa começar dos resultados que a gente demonstrou. Uma quarta fragilidade que eu observo é a fragilidade do próprio sistema. Há um desafio para nós da psicologia, que é o desafio de aproximar a psicologia e a saúde mental das demais categorias profissionais de saúde, sem ser do campo da saúde mental. Porque há um estigma, é fato. Há um estigma, às vezes até uma recusa do profissional de atender as demandas de saúde mental, não vou falar de psicologia, de saúde mental, seja em rede qual for, de atenção primária, de atenção especializada ou de urgência e emergência, não por não querer ajudar o paciente, mas pelo medo de não ter competência para assumir aquele desafio. Então, eu acho que nós temos um desafio enorme, enquanto profissional de psicologia, de ajudar os demais profissionais a se aproximar das competências necessárias para a atuação na rede de saúde mental. Em diminuir o estigma, diminuir o preconceito, aumentar o cuidado, aumentar o acolhimento e demonstrar esses resultados. Vários profissionais de saúde, foi incrível. Quando a gente teve um programa chamado PMAC, que avaliava a qualidade da atenção primária, que hoje, infelizmente, saiu as ações de saúde mental. Eu lembro de 2011, quando a gente começou a formar os profissionais, eles tiveram uma dificuldade enorme, porque pela primeira vez nós tivemos 5 indicadores da área da saúde mental que foram colocados enquanto metas no país todo para as equipes de atenção primária atuarem. 5 indicadores de saúde mental. Dificuldade inicial, nós não tínhamos parâmetro no SUS para nenhum deles. Nós não sabíamos, por exemplo, o que seria ideal de índice de alcoolismo para ter uma população. Nós não sabíamos que parâmetro mínimo aceitável seria esse. Né? Tínhamos em estudos dentro da área, mas não em resultados obtidos pelo sistema de saúde. Então, tivemos a dificuldade de construir parâmetro, de construir indicador, e tivemos a dificuldade enorme das equipes, dos profissionais de atenção primária, receberem essas metas ligadas à saúde mental para atuação dentro do campo das equipes de saúde da família. Não pela rejeição em si, mas pela dificuldade que apresentaram em poder encarar com um pouco mínimo de condição, de competência técnica, de segurança para tratar de questões que para eles fugiam, até alguns chegavam a dizer,
fugiam do campo de atuação dele. É como se tratar a saúde mental não fosse tratar de saúde como um todo. Eu trato da saúde, menos da saúde mental. Então, nós temos um desafio, enquanto psicologia, de ajudar os profissionais, de forma multiprofissional, a diminuir esse estigma e a aproximar os profissionais de saúde do campo da saúde mental. E, por fim, eu diria que talvez seja o maior desafio. O desafio em poder, enquanto profissional de psicologia, superar modelo assistencial. Por isso que eu digo, nós precisamos desenvolver competências de gestão. Nós precisamos estar nos espaços de gestão. O psicólogo precisa estar... Por que é que o médico tem que estar nos espaços de gestão, de decisão, e o psicólogo não pode, o enfermeiro pode? E nós nos abstemos desses espaços. Nós precisamos estar nos espaços de decisão, espaços de gestão, espaços de controle, para poder discutir e ajudar na quebra dessa hegemonia, desse modelo hospitalocêntrico, medicamentoso. Só nesses espaços nós podemos discutir, mas se nós não estivermos nos espaços de decisão, nós iremos perder a oportunidade. Então, temos como desafio nos aproximar dos espaços de decisão, dos espaços de gestão. Espero poder ter contribuído. Perfeito, Manassés, foi ótimo, é uma ótima reflexão para pensarmos e colocarmos, né, em ações. A gente não pode apenas estar no debate, mas eu vejo que tem muito estudante de psicologia aqui, já tem gente formada, e é muito importante a gente pegar esses nossos debates e colocar em prática, né? Uma coisa importante que você estava trazendo, não é, às vezes a gente quando fala da psicologia, da saúde mental, as pessoas no geral, elas pensam muito no poder curativo, e não é só curativo, a gente tem que desenvolver um trabalho de prevenção, então tem que ser preventivo e curativo, e pessoas que pensem dessa forma, como nós, psicólogos, precisamos estar sim no campo da gestão para implantar essas medidas. Isso é muito importante, certo? Deixa eu passar uma pergunta aqui que o William perguntou, né? Comentou e perguntou. E aí pode responder Manassés ou Elcio. Sabe-se que no ano de 2019 e 2020 formaram-se inúmeros profissionais como nunca antes. No entanto, percebo que a prática clínica tornou-se um tanto banalizada por meio das plataformas digitais. Muitos profissionais recém-formados, em uma atitude um tanto desesperada para atrair possíveis pacientes que navegam pela internet, e que faz parecer psicoterapia como objeto de desejo. Gostaria que comentassem a respeito. Posso comentar? O colega comenta. Pode sim, Manassés. Se quiser, depois o senhor também compartilha. Novamente, eu vou trazer um exemplo prático. Eu concordo em parte aí com o que o William falou. Há pouco tempo agora, saiu uma política de formação profissional em residência em saúde, instituída agora no SUS, em que médico, enfermeiro e dentista ganharam um espaço potencializador de formação profissional desde o início da sua formação, com preceptoria e depois na residência, na atuação profissional, em que valoriza esse profissional na formação dele na prática desde o início. Eu sou defensor, sim, de que a prática desde o início, a gente tem discutido isso no NDE, você possibilitar, claro, você não vai ter campo de estágio a todo tempo, mas hoje nós temos, para a atuação do profissional de psicologia, eu diria que a área de psicologia é a área com maior possibilidade de campo de prática. E se a gente consegue, dentro dos processos formativos, possibilitar, seja na clínica ou na outra, claro, se você tem uma visão clínica, você vai investir na clínica no aluno, é o campo de atuação que ele quer, nós temos um espaço enorme que são os campos de saúde, possibilitando isso. Mas por que não? Foi medicina, psicologia e odontologia. Por que não discutirmos a política de formação em programas de residência para o psicólogo?
seja na residência ou já na preceptoria, políticas de preceptoria para atuação, seja preceptoria na educação, no campo do campo do trabalho, no campo da saúde, por que não discutirmos a formação do profissional com modelo de preceptoria desde o início da formação dele em diversas áreas? Perfeito. E eu acho que Elcio pode falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que é uma coisa para a gente desmistificar também, Manassés, para a própria população, porque às vezes a pessoa está tão desesperada, está tão angustiada, que procura qualquer profissional. Então, a gente orientar que as pessoas procurem o próprio conselho, o conselho tem uma lista, não é isso, Elcio, de profissionais que podem, que fez o cadastro lá no EPSI para poder atender, usando as tecnologias, e isso o próprio conselho orienta, que não é tudo que se pode fazer, né? Lá tem os conceitos na própria resolução, e aí orientar a população que procure profissionais cadastrados, orientados pelo próprio CRP, não é isso, Elcio? Sim, isso mesmo. Isso mesmo, Magali. Esse é o ideal, né? Que, assim, que as pessoas, de fato, tenham um órgão que está lá para prestar um serviço à sociedade e que pode dar melhores referências dos profissionais, garantindo segurança, né, da qualidade da prestação do serviço da psicologia. A segurança de um serviço bem prestado, com ética, com respeito, porque isso. O profissional que ele tem o CRP ativo, ele está dentro dos parâmetros da própria carreira, da própria psicologia. Porque eu até costumo dizer que quando o paciente ou um cliente chega, ele está contando para você coisas mais íntimas dele. Então, são coisas que estão no inconsciente, desafios que eles estão encontrando, querem encontrar para seus conflitos. Então, não existe parte mais íntima da pessoa do que você abrir a sua intimidade, que muitas vezes aquele cliente ou paciente nem conhece, e vai ali desvendar para o profissional da psicologia. Esse é um trabalho muito sério, muito importante, que a gente precisa deixar muito claro para a população, no caso, em geral, para uma sociedade no geral. Né? Aí, deixa eu... Posso comentar mais um pouquinho sobre essa questão? Por favor. Porque eu achei tão pertinente e importante assim, porque, de fato, a tecnologia, a mídia, as redes sociais, elas podem servir como aliadas, né? Elas estão ali como instrumento para servir como aliado, né? Do ponto de vista tanto do profissional, de fato, para ampliar, sei lá, se divulgar, que acho que é super legítimo a sua divulgação, desde que aí, né, obedeça a essas regulamentações, os parâmetros. É claro que tem que se ter uma atenção com o tipo de propaganda que é feita, né? Porque é isso. Como é que ele está vendendo o seu produto? Né? É uma venda de produto? De que maneira? Né? Agora, eu achei curioso quando ele diz assim, a psicologia como objeto de desejo, né, na rede social. E eu fiquei pensando, caramba, como seria bom que as pessoas pudessem ter a psicologia como objeto, a psicoterapia como objeto de desejo, não é? Ou seja, essa propaganda ser convidativa a ponto de da pessoa sentir vontade de fazer terapia, de dizer assim, poxa, eu vou me cuidar, eu vou pensar nesse espaço, vou gastar uma grana, vou investir, mas eu quero isso, né? Se vê a gente vê tantas coisas como objeto de desejo que passam no nosso, né, as propagandas de objetos mesmo. Estética, por exemplo, né? As pessoas se ligam muito hoje na questão estética, física. Estética, física, tantas coisas que material. Passam. Isso. E aí, porque, poxa, eu admiro, se alguém me desperta o desejo de alguém fazer terapia, ótimo, né? Isso tá tudo certo. Agora, de fato, esse desespero, que é o que ele cita um pouco antes, né, do profissional, veja, do profissional de formar a clientela. Essa é
talvez o atravessamento que possa atrapalhar o meio de campo, como se diz. Né? Como é que ele vai formar essa clientela se não for pautado no seu trabalho seguro, paulatino, cuidadoso, em que as pessoas ele vai construindo essa clientela a partir do momento em que ele atende, que as pessoas fazem referenciam ele ou ela, né? A profissional também, a psicóloga. Então, a psicóloga vai se referenciando pelo trabalho que ela faz. É isso. Então, de alguma forma, isso é um desafio para quando você falou, né, Magali, que até ficou na dúvida se poderia usar o termo fiscalização. Fiscalização também é uma atribuição do Conselho. E não tá, assim, isso não é um bicho de sete cabeças, fiscalização. Fiscalização não está ligada à punição, tá? Sim à orientação de um exercício, assim, para cuidar do que está sendo proposto pelas profissionais. Perfeito. Vou ler os comentários, porque a gente já está... se dependesse da gente, a gente passava a noite aqui debatendo, né? Isso é muito gostoso, assunto muito gostoso, né, Manassés? Mas o tempo está correndo, eu vou ler os comentários, tá certo? Deixa eu ver aqui. Depois do William, teve a Sirlene, que comentou que atua como psicóloga na atenção primária à saúde há 25 anos, tem especialização na mesma, pela ESP de Minas Gerais, ESP, eu acho, e SENAC. As questões ligadas a transtornos de humor aumentaram mais de 80% na rede, e isto repercute na rede. A faixa etária varia de 4 a 80 anos. Veja como isso é interessante. Desafio enorme. Né? Um desafio independente de idade, né? Veja, de 4 anos a 80, né? Então, é uma coisa para se pensar muito grande, muito grande. A atenção primária é a porta de entrada, a Sirlene está falando, né? E amanhã a gente vai passar o formulário, viu, minha gente? E aqui, quando o pessoal estava comentando, vocês estavam falando, e o pessoal concorda, eles estão interligados. Manassés, rica em conhecimento, obrigado pelo conteúdo exposto. Luquinho que fala. A Perla diz que não acredita que seja uma banalização da profissão. Já visto que muitos profissionais já formados estão usando da plataforma online para seus atendimentos. A gente tem que ter muito cuidado para que não chegue essa banalização, né? Mas com orientação, com debate, isso é muito importante. Sou do Goiânia, estou feliz em participar de um evento tão rico, que legal, Regina. Boa noite, eu creio que falta exatamente isso, despertar nas pessoas o desejo de fazer terapia, sair desse paradigma que se tem no fazer terapia, isso, desde o preconceito de que quem faz não tem problema terapia, tem problemas mentais, e também é algo difícil e pode ser caro, verdade. Então, tem muitos locais que fazem terapia gratuita e outros que pagam uma taxa baixa. Isso que a gente chama da taxa hoje em dia social, né? Então, mas que a gente desperte nas pessoas esse desejo de se trabalhar, de trabalhar a saúde mental, de fazer terapia, de minimizar os conflitos, enfim, né? Então, vamos chegando ao fim. Eu queria agradecer ao Elcio e a Manassés. O Elcio eu conheci hoje, então, prazer enorme. Manassés é um parceiraço comigo. Então, a gente conversa muito, debate muitas questões, e eu sempre peço muito socorro a ele. Agora eu vou pedir a Elcio, viu, Elcio? A gente vai trocar muita figurinha. Elcio, também estou precisando de socorro. Vamos se arrumar, né? Amanhã, na minha instituição de estudo, o tema da minha palestra é a sintomática de hoje. Muito obrigada. Que maravilha, é um assunto que eu amo, viu, Thalita? E amanhã a gente aqui vai ter a nossa palestra, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Na verdade, vai ser uma mesa redonda comigo, a Poliana Andrade e a Angélica Martins, com a temática saúde mental e qualidade de vida pós-Covid-19. Então, mais uma vez, minha gente, muito obrigada. Quem puder, até amanhã a gente se encontra assim, aqui. Ah, não, pensei se fosse até as 22, não é verdade? A gente ia ficar a noite toda. Mas amanhã tem mais. O Elcio e o Manassés, se quiser participar como ouvintes e conversar com a gente também, estão convidados. Gente, muito obrigada. Boa noite, uma noite de sono muito tranquila. E amanhã a gente se encontra aqui, ok? Beijo, tchau, tchau, com Deus.